Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência à nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 295 e vamos seguir a partir de Jeremias capítulo 39, que diz o seguinte: No nono ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, no 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército e a sitiou. No nono dia do 4º mês do 11º ano do reinado de Zedequias, o muro da cidade foi rompido. Então todos os oficiais do rei da Babilônia vieram e sentaram à porta do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarzequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Quando Zedequias, rei de Judá, e todos os seus soldados os viram, fugiram de noite e saíram da cidade pela porta entre os dois muros, na direção do Jardim Real, e foram na direção da Arabá. O exército babilônio, porém, os perseguiu e alcançou Zedequias nas planícies de Jericó. Eles o capturaram e o levaram a Nabucodonosor, rei da Babilônia, em Ribla, na terra de Amate, o qual lhe pronunciou a sentença. Em Ribla, o rei da Babilônia mandou executar os filhos de Zedequias diante dos olhos deste e também matou todos os nobres de Judá. Então mandou cegar os olhos de Zedequias e prendê-lo com correntes de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Os babilônios incendiaram o palácio real e as casas do povo e derrubaram os muros de Jerusalém. Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, deportou para a Babilônia o povo que restou na cidade, com aqueles que se haviam rendido a ele e o restante do povo. Somente alguns dos mais pobres do povo, que nada tinham, Nebuzaradan deixou para trás em Judá. Naquela ocasião, ele lhes deu vinhas e campos. Quanto a Jeremias, Nabucodonosor, rei da Babilônia, deu as seguintes ordens a Nebuzaradan, comandante da guarda imperial: Vá buscá-lo e cuide bem dele. Não maltrate, mas faça o que ele pedir. Então, Nebuzaradan, o comandante da guarda imperial, Nebuzasban, e um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, alto oficial, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia, mandaram tirar Jeremias do pátio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicã, filho de Zafã, para que o levasse à residência do governador. Assim, Jeremias permaneceu no meio do seu povo. Enquanto Jeremias esteve preso no pátio da guarda, o Senhor lhe dirigiu a palavra. Vá dizer a Ebed-Meleque, o Cuxita: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Estou prestes a cumprir as minhas advertências contra esta cidade, com desgraça, não com prosperidade. Naquele dia, elas se cumprirão diante dos seus olhos. Mas eu resgatarei naquele dia, declara o Senhor. Você não será entregue nas mãos daqueles a quem teme. Eu certamente o resgatarei. Você não morrerá à espada, mas escapará com vida, porque confia em mim, declara o Senhor. Jeremias capítulo 40. A libertação de Jeremias. O Senhor dirigiu a palavra a Jeremias depois que o comandante da guarda imperial, Nebuzaradan, o libertou em Ramá. Ele tinha encontrado Jeremias acorrentado no meio de todos os cativos de Jerusalém e de Judá que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. Quando o comandante da guarda encontrou Jeremias, disse-lhe: Foi o Senhor, o seu Deus, que determinou esta desgraça para este lugar. Agora o Senhor a cumpriu e fez o que havia prometido. Tudo isso aconteceu porque vocês pecaram contra o Senhor e não lhe obedeceram. Mas hoje eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Se você quiser, venha comigo para a Babilônia, e eu cuidarei de você. Se, porém, não quiser, pode ficar. Veja, toda esta terra está diante de você. Vá para onde for melhor e correto aos seus olhos. Contudo, antes de Jeremias se virar para partir, Nebuzaradã acrescentou: Volte a Gedalias, filho de Aicã e neto de Zafã, a quem o rei da Babilônia nomeou governador sobre as cidades de Judá, e viva com ele no meio do povo. Ou, se desejar, vá para qualquer outro lugar. Então, o comandante lhe deu provisões e um presente e o deixou partir. Jeremias foi a Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e permaneceu com ele no meio do povo que foi deixado na terra de Judá. O assassinato de Gedalias. Quando todos os líderes do exército que ainda estavam em campo aberto
com os seus soldados souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, como governador de Judá, e o havia encarregado dos homens, das mulheres, das crianças e dos mais pobres da terra, que não tinham sido deportados para a Babilônia, foram até Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filhos de Careá, Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jazanias, filho do Macaatita, com os seus soldados. Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, fez um juramento a eles e aos seus soldados. Não temam sujeitar-se aos babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam ao rei da Babilônia e tudo lhes irá bem. Eu mesmo permanecerei em Mispá para representá-los diante dos babilônios que vierem a nós. Mas vocês façam a colheita das uvas para o vinho, das frutas e das olivas para o azeite. Ponham ao produto em jarros e vivam nas cidades que vocês ocuparam. Todos os judeus que estavam em Moabe, em Amon, em Edom e em todas as outras terras ouviram que o rei da Babilônia tinha deixado um remanescente em Judá e que havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, governador sobre eles. Então voltaram de todos os lugares para onde tinham sido espalhados. Vieram para a terra de Judá e foram até Gedalias em Mispá, e fizeram uma grande colheita de frutas de verão e de uvas para o vinho. Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que ainda estavam em campo aberto foram até Gedalias em Mispá, e lhe disseram: Você não sabe que Baales, rei dos Amonitas, enviou Ismael, filho de Netanias, para matar você? Contudo, Gedalias, filho de Aicã, não acreditou neles. Então Joanã, filho de Careá, disse em particular a Gedalias em Mispá: Irei agora e matarei Ismael, filho de Netanias, e ninguém ficará sabendo disso. Por que deveria ele fazer que os judeus que se uniram a você sejam espalhados e o remanescente de Judá seja destruído? No entanto, Gedalias, filho de Aicã, disse a Joanã, filho de Careá: Não faça uma coisa dessa. O que você está dizendo sobre Ismael não é verdade. Jeremias capítulo 41. Contudo, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, de linhagem real e que tinha sido um dos oficiais do rei, foi até Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, levando consigo 10 homens. Enquanto comiam juntos, Ismael e os 10 homens que estavam com ele se levantaram e feriram a espada Gedalias, filho de Aicã, neto de Zafã, matando aquele que o rei da Babilônia tinha nomeado governador de Judá. Ismael também matou todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispá, bem como os soldados babilônios que ali estavam. No dia seguinte ao assassinato de Gedalias, antes que alguém o soubesse, 80 homens que haviam rapado a barba, rasgado suas roupas e feito cortes no corpo, vieram de Siquém, de Siló e de Samaria, trazendo ofertas de cereal e incenso para oferecer no templo do Senhor. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispá para encontrá-los, chorando enquanto caminhava. Quando os encontrou, disse: Venham até onde se encontra Gedalias, filho de Aicã. Quando entraram na cidade, Ismael, filho de Netanias, e os homens que estavam com ele, os mataram e os atiraram em uma cisterna. No entanto, 10 deles disseram a Ismael: Não nos mate, temos trigo e cevada, azeite e mel, escondidos em um campo. Então eles os deixou em paz e não os matou com os demais. A cisterna na qual ele jogou os corpos dos homens que havia matado, com o de Gedalias, tinha sido cavado pelo rei Asa para defender-se de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, encheu-a com os mortos. Ismael tomou como prisioneiros todo o remanescente do povo que estava em Mispá, bem como as filhas do rei, sobre os quais Nebuzaradã, o comandante da guarda imperial, havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, governador. Ismael, filho de Netanias, levou-os como prisioneiro e partiu para o território de Amon. Quando Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que com ele estavam souberam do crime que Ismael, filho de Netanias, tinha cometido, convocaram todos os seus soldados para lutar contra ele. Eles o alcançaram perto do grande açude de Gibeon. Quando todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro viu Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, alegrou-se. Todo o povo que Ismael tinha levado como prisioneiro de Mispá se voltou e passou para o lado de Joanã, filho de Careá. Ismael, filho de Netanias, porém,
e 8 de seus homens escaparam de Joanã e fugiram para o território de Amon. A fuga para o Egito. Então Joanã, filho de Careá, e todos os comandantes do exército que estavam com ele, levaram todo o remanescente do povo em Mispá, que ele tinha resgatado de Ismael, filho de Netanias, depois que este havia assassinado Gedalias, filho de Aicã, os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio real, que ele tinha trazido de Gibeon. Eles prosseguiram, parando em Jerute-Quimã, perto de Belém, a caminho do Egito. Queriam escapar dos babilônios. Estavam com medo porque Ismael, filho de Netanias, tinha matado Gedalias, filho de Aicã, a quem o rei da Babilônia nomeara governador de Judá. 2 Timóteo capítulo 1. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Exortação à fidelidade. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o fizeram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você, noite e dia nas minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito ver você, para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em Lóide, a sua avó, e na sua mãe Eunice. Estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu pela imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de domínio próprio. Portanto, não se envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporto comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa convocação, não por causa das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação do nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou ineficaz a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Desse Evangelho foi constituído mensageiro, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. Siga o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim, com fé e amor em Cristo Jesus. Quanto ao que foi confiado a você, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Você sabe que todos os da província da Ásia me abandonaram, entre os quais estão Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou pelo fato de eu estar preso. Ao contrário, quando chegou a Roma, procurou-me diligentemente até me encontrar. Conceda-lhe o Senhor que, naquele dia, encontre misericórdia da parte do Senhor. Você sabe muito bem quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Salmo 90, livro 4. Salmos 90 ao 106. Oração de Moisés, homem de Deus. Senhor, tu és o nosso refúgio de geração a geração. Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade tu és Deus. Fazes voltar ao pó o ser humano, dizendo: retornem ao pó, ó mortais. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Como uma correnteza, tu arrastas os humanos. Estes se vão como um sonho. São como a relva que brota ao amanhecer. Pela manhã germina e brota, à tarde murcha e seca. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Os nossos pecados secretos não escapam à luz da tua presença. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor. Vão-se como um murmúrio. Os anos da nossa vida chegam a 70, ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Volta-te, Senhor, até quando será assim? Tem compaixão dos teus servos. Satisfaz-nos pela manhã com o teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes.
Dá-nos alegria pelo tempo em que nos afligiste, pelos anos em que tanto sofremos. Sejam manifestos os teus feitos aos teus servos, e aos filhos deles o teu esplendor. E seja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano. Confirma em nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91, versículos 1 ao 16. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Direi do Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e da peste mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque ele dará ordem aos anjos a seu respeito, para que protejam você em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a víbora, pisoteará o leão forte e a serpente. Porque ele me ama, eu o resgatarei. Eu o protegerei, pois conhece meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe responderei. Na adversidade estarei com ele. Eu o livrarei e o cobrirei de honra. Eu o saciarei com vida longa e lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 26, versículos 1 e 2. Como neve no verão ou chuva na colheita, assim a honra é imprópria para o tolo. Como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!